Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal De Volta às Origens. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo, mais especificamente fazendo uma pergunta já logo de cara. Por que os judeus são tão prósperos? Grande parte do motivo eu acho que vocês já entenderam com os vídeos anteriores que a gente estava falando com relação ao patriarcado. É exatamente por isso, pessoal. O judeu, ele sempre trabalha em família. Quer dizer, tem um patriarca lá, esse patriarca tem filhos, né, com sua esposa, e cada um tem uma função. Vamos supor que eles montam um comércio, uma loja, né? O pai é responsável pelo comércio, a mãe é responsável por educar os filhos, e os filhos são responsáveis por ajudar o pai, né, e a mãe também ajuda, né? Todo o dinheiro que a família tem, que ela consegue junta, fica na mão desse pai. E o pai, né, sustenta essa família. Conforme os filhos vão ficando mais velhos, né, o pai vai dando um pouquinho para cada filho. Mas o dinheiro sempre fica na mão do pai, desse pai responsável. E o filho tem a sua família, mas ainda assim não deixa aquele comércio de lado, né? Não sai para fazer outra coisa. Sempre a responsabilidade com quem? Só com os filhos dele ou com a esposa dele, né? Não. Ele tem a responsabilidade com o pai, com a mãe e com os irmãos ainda. Você entende? Então, há um conjunto de fatores que fazem com que o patriarcado não acabe. Hoje em dia, vendo a maioria das pessoas, mundo afora, né, eu vejo que quando eles seguem esse modelo de vida, né, por exemplo, minha família, meu avô era o patriarca, né, e meu avô, num objetivo só, pegou todos os filhos dele e começou a trabalhar em unidade. Conforme eu expliquei para vocês antes o que é unidade, nos vídeos anteriores. E assim, o meu avô controlava tudo, né? E com isso ele construiu uma oficina para a família, né? Os filhos, todos eles trabalhavam nessa oficina. Meu pai era o balconista, os irmãos do meu pai eram eletricistas de carro. E com isso eles conseguiram comprar as coisas deles, né? Fazenda, carro, né? Que mais? A casa de cada um deles, né? Cada um dos filhos. E foi assim que a família conseguiu progredir, no modelo patriarcal, tá? Só que muitas famílias, elas têm essa tendência de seguir um modelo patriarcal, mas quando o patriarca morre, infelizmente, né, esse modelo acaba. Ele deveria passar para o primogênito essa responsabilidade de cuidar de toda a família, mas os irmãos não querem saber mais. Vamos dividir a herança, né? De acordo com a Torá, antigamente o primogênito, né, não precisava ser o mais velho não, mas seria aquele responsável que queria cuidar da família inteira, né? Ele recebia 50% de toda a herança, né? O restante ficava com o outro 50%, o restante dos filhos ficavam com o outro 50%. Era assim o modelo da Torá, né? Mas o que acontece? Geralmente quando o patriarca morre e aquele primogênito não consegue controlar os irmãos, né? Os irmãos falam assim, vamos separar e dividir a herança, né? Todo mundo fica sem nada, né? Por quê? Porque na família deles, eles não continuaram esse progresso de modelo patriarcal. Então, assim, o marido, ao invés de colocar a esposa para ajudar no serviço, né? Não, ele vai lá trabalhar sozinho. E a esposa fica cuidando de casa. E aí o filho, ao invés de ir lá ajudar o pai, né, e continuar fazendo com que aquela família consiga progredir devagar, mas consiga progredir, né, ele vai fazer o curso da faculdade dele, né? E aí, quando ele termina o curso da faculdade dele, ele monta o próprio negócio dele. E assim, aquele negócio do pai vai se acabando. E aquele negócio da mãe vai se acabando. Né? Quer dizer, há um afastamento entre o pai e o filho, né? Hoje em dia, né, a gente vê muitas famílias que separaram a sociedade,
e que, tipo assim, estão perdendo tudo. Quer dizer, alguns ainda conseguem progredir, por exemplo, um filho que separou a sociedade, que não deu continuidade no patriarcado, e aí ele educou os filhos, né? Um filho foi fazer medicina, outro foi fazer odontologia, né? Tipo assim, talvez esses filhos ainda consigam progredir, né? Enriquecer, né? Mas eles deixaram aquilo que o pai plantou para trás. Quer dizer, eles querem criar o próprio modelo deles. Mas será que vai dar certo a longo prazo? Provavelmente não. Né? Pode ser que eles fiquem ricos, pode ser que... Mas não vai ter mais aquele elo, aquela aliança, aquela segurança ainda do patriarcado. Né? Então, pode ser um tiro no pé. Os judeus, eles são ricos exatamente por isso. Se a gente pegar os 100 caras mais ricos do mundo, 50% deles é judeu. Né? 50 deles são judeus. Se a gente pegar 100 caras que ganharam um prêmio Nobel no mundo, né, 50% deles é judeu. Por causa do modelo do patriarcado. O modelo que eles seguiam, né, quando eles iriam estudar, né, quando eles iriam continuar o projeto da família. Vocês entendem? Então, não se mexe em time que vence. Você entende? Mas muitas vezes as pessoas esquecem que elas estão aqui para servir e não para ser servida. Né? Ela quer ser servida, não quer servir, mas a família. Especificamente. Eu vou tomar meu próprio caminho, meu próprio rumo e deixa inchar. Né? Às vezes a pessoa pode até ter conseguido alguma coisa e conseguido ter acumulado riqueza e tudo mais, mas tipo assim, isso vai ter valido a pena se ela esqueceu aquelas pessoas que estavam precisando dela? Você entende? Às vezes a ganância faz com que a gente esqueça das pessoas que são pobres da nossa família e não consiga ajudar essas pessoas. Por causa disso aqui, ó, mão de vaca. Fecha a mão. É para isso que o patriarcado veio. Para que você possa ajudar os membros de sua família. Quando estiverem passando por necessidade. É um ajudando o outro. É que nem no pimbolim que eu falei para vocês, né? No frescobol, né? Um jogando a bolinha para o outro pegar. Né? E o outro taca de volta e você taca de volta para ele pegar. Né? Não é uma competição. Né? É um jogo onde que um joga a bolinha para o outro pegar. Né? Eu jogo a bolinha para você, você joga a bolinha para mim, eu pego e jogo ela para você, você pega e joga ela para mim, e assim que vai. Né? Não é uma competição. Diferente do tênis, por exemplo. Né? Um joga a bolinha para o outro não pegar. É isso que é trabalhar em família, é isso que é trabalhar em unidade. Nunca há uma competição dentro de uma unidade. E é isso que um patriarca ele sempre ensina para os seus filhos. Né? Então, tipo assim, fulano, você teve progresso na sua vida, é por isso que o dinheiro muitas vezes ficava com o pai. Né? Toda a riqueza ficava com o pai. Porque às vezes tinha um filho que estava trabalhando mais do que o outro, mas o outro estava passando por necessidade, por um problema, por uma época ruim. Né? Aquele dinheiro que o filho conseguiu, que era um pouquinho a mais que ele merecia, tá? Não estou falando que ele não merecia, ele merecia. Né? Ele pega e passa para o outro filho. Né? No sentido do quê? De não deixar faltar nada para nenhum deles. E por isso que o patriarcado é tão importante. Mas hoje em dia, o que acontece? Vamos supor, tem pessoas falando aí na internet aí que tem sentido no roubo, né? Que a pessoa é uma vítima da sociedade porque está roubando. Né? Será que essa pessoa ia estar roubando se ela tivesse família do lado dela? Acho difícil. Né? Por quê? Porque hoje em dia todo um bando de filho de chocadeira, né? Filho sem pai, né? De certa forma. O cara não conhece nem o pai. Você acha que ele vai conhecer os primos, os irmãos, os parentes? Vai nada. Né? Você acha que alguém vai ajudar ele? Vai nada. Né? Então o cara passa a fazer esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque não tem ninguém para ajudar ele.
né? É por isso que é importante a figura de um patriarca, né? No meio familiar, para que nem deixar que nenhum dos filhos ou netos ou bisnetos se desviem, né? Para não deixar que as coisas não saiam fora do eixo e que de repente a pessoa não precise roubar. E é para um ajudar o outro, é para ser errade, né? Para de repente a gente não precisar ficar escutando esse tipo de bobagem, né? Que tem sentido no roubo, né? Que aquela pessoa lá é vítima da sociedade, é vítima da sociedade porque foi jogada no mundo sem ninguém, né? Então, tipo assim, a mãe era promíscua, né? Na sua promiscuidade saiu com todo mundo, com dezenas de caras, não sabe nem o que é o pai do filho dela. Quer dizer, pôs um filho no mundo sem saber o caráter do companheiro dela. E aí aquela pessoa está jogada lá às traças, né? Sem ninguém, sem amparo familiar nenhum, sem sentido para a coisa. Você acha que ela vai dar continuidade no patriarcado ou ela vai sair dele? Né? Você entende? Então, a gente tem que escutar esse tipo de barbaridade hoje, por quê? Porque o patriarcado está se desmontando. Por quê? Porque uma das pessoas agiu de maneira egoísta e não continuou seguindo o chefe da família. Né? Cada um foi para o seu lado. Cada um se distanciou o mais longe possível. Né? E muitas vezes quem faz isso, geralmente, é as noras. Né? O cara está casado ali com uma mulher, a mulher fala assim, não quero você perto do seu pai e da sua mãe, vamos mudar para bem longe daqui. Você entende? E deixa lá o velhinho, a velhinha. Como se diz o ditado, né? Eu não uso esse nome muito. A Deus dará. Né? É por isso que quando o patriarca da família, muitas vezes, quando ele fica velho, né? Ele fica um tanto faz para quem ele tanto fez, né? Ele é colocado num asilo. Né? Por quê? Porque às vezes não tem mais nada, gastou tudo para recuperar a saúde dele. Né? Enquanto ele estava trabalhando, ele estava produzindo, né? Ótimo, todo mundo via ele com bons olhos. Mas depois que a idade chegou, que ele não aguentava mais, todos esqueceram dele. Né? É que nem um velhinho quando é jogado no asilo. E aí, é interessante isso. É interessante a gente ver como que as coisas estão hoje. Tomara que esses filhos que colocaram seus pais no asilo, né, aconteça a mesma coisa com eles. Né, que eles sejam colocados no asilo também. Você sabe qual que é a importância de um patriarca? Né, que tipo de informação que ele pode passar para você? Os ciganos, né, eles seguem várias coisas que não estão na Torá, né, que é até abominação na Torá. Mas uma coisa eles seguem, o patriarcado. Né, por exemplo, vamos supor, quando o patriarca da família deles está doente e está no hospital, eles não saem da beirada da cama enquanto o patriarca não se recupera ou morre. Por quê? Porque eles querem, não é porque eles estão interessados na grana do velho, não. Né? Eles não saem da beirada da cama do velho, né? Do ancião, porque eles querem receber a bênção, quer saber para quem vai ficar a bênção. Você entende? Então, tipo assim, se você não procura a bênção dos seus ancestrais, né, que filho que você é? E a sabedoria deles. Quem que pode te aconselhar melhor do que um velho? Que já viveu por todo tipo de coisa. E sabe o que é certo e o que é errado. Você entende? Mas hoje em dia, as crianças, quando escutam um velho falando, geralmente eu vou até fazer o sinal aqui. O que eles fazem pro velho? Ou pro idoso? Não tá nem aí? Né? Morreu esse modelo de respeito. Morreu esse modelo de cuidado
com aqueles que são sábios, né? Tudo que eles fizeram pra gente até agora não vale mais nada, porque o patriarcado está morrendo. A gente pode ver isso hoje, quando a gente anda na rua e vê os jovens desrespeitando totalmente aquela pessoa que está na sua melhor idade. Você entende? Aquela pessoa que deveria estar sendo o norte para todos os filhos, né, cuidando de cada um, mesmo sem ter força, que deveria estar ajudando cada um por um, foi deixado de lado. Você acha que essa sociedade vai para frente? Né, com um bando de filho de chocadeira aí que não sabe nem quem que é o pai? Né, com um bando de filho relapso, né? Por quê? Porque não viu o modelo de família dentro da casa dela. Né? A autoridade da mãe, que ele aprendeu, ela é gritando, perdendo o controle. Né? Como é que vai fazer daqui para frente? Os judeus são prósperos por esse motivo, porque eles não deixaram isso para trás. Os judeus são ricos em cultura, em sabedoria, em inteligência, né, em entendimento, né, porque eles não deixaram isso para trás. Eles não deixam a família dele abandonada. Por exemplo, você sabia que lá em São Paulo tem um bairro judeu, onde que os judeus, eles dizimam também, tá, gente? Eles pegam o dinheiro do dízimo da sinagoga, eles vão lá, ao invés de comprar um apartamento para uma pessoa, não, eles vão lá e compram o prédio inteiro e colocam os idosos lá, as viúvas, os pobres, os órfãos, os necessitados do povo deles. Você acha que o Criador não vai abençoar? Eles não deixam o idoso no asilo. Eles não deixam o velho no asilo. Você acha que o Criador não vai abençoar? O que fala nas Escrituras? Cuidem dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Não falta para as viúvas e para os necessitados e para os órfãos casa. Não falta comida. Não falta água. Não falta cuidado médico. A figura de um ancião é tão grande, né, quanto a do próprio Criador. Pelo motivo do que aquela pessoa, apesar de estar velha e não conseguir trabalhar mais, tem muita sabedoria para passar para os novos. E você pode ver que toda a sociedade de primeiro mundo, todo o país de primeiro mundo, que ainda tem tradição em respeitar os idosos, né? Eles são de primeiro mundo por quê? Chegou lá por quê? Sabedoria. Né? Eles não são primeiro mundo à toa. Por quê? Porque eles continuam preservando, né, a herança cultural deles. Né? Continuam preservando os anciões deles. As pessoas sábias do seu povo. Os anciãos deles não são um tanto faz para quem tanto fez. Né? Depois de ficar velho, de não conseguir trabalhar mais, né? O cara não é deixado de lado ali, sem dar um beijo, um abraço no pai dele, né? No filho dele. O filho dele todo dia vai lá, passa lá para dar um beijo, um abraço nele. Oi pai, tudo bem? Como é que você tá? E a saúde, né? Ter aquela boa conversa. Hoje em dia, quando você vai fazer um churrasco na casa de seu pai, geralmente é assim, você chama seus amigos e seu pai tá lá, você conversa com todo mundo, né? Mas o seu pai fica quietinho lá. Ao invés de você conversar com seu pai, que tem a sabedoria, né? Você fica conversando com terceiros. Né? Por quê? Porque eles têm os mesmos assuntos que você. É carro, é moto, né? É propriedade rural, é animal, né? Mas tipo assim, ao invés de você conversar com os seus amigos, por que você não conversa com o seu pai? Quando você está nesse momento de relaxamento.
e escuta as histórias que ele tem para falar. Pede conselho. É melhor do que você ficar conversando com seu amigo. Pode reparar isso. Todos vocês. Né? Quando a gente faz um churrasquinho em casa, que o nosso pai tá, né? A gente conversa com todo mundo. Né? Menos com a pessoa principal da casa, que é o nosso pai. Ele fica lá quietinho, ninguém puxa assunto com ele, ele também não puxa assunto com ninguém, para não atrapalhar, às vezes ele não se intromete, né? Por exemplo, diversas vezes aqui, eu reparo isso por mim, porque eu já fiz isso, tá, gente? A gente está fazendo churrasquinho aqui em casa, vem meu irmão, meu cunhado e tudo mais. E por ninguém conversar com meu pai pega e fala assim, tô com dor de cabeça, eu vou entrar lá para assistir minha novelinha. Mas por que ele fez isso? Ele foi para lá por quê? Porque ninguém estava conversando com ele. Ninguém estava dando atenção para ele. Né? Muitas vezes ele dá uma desculpa assim, eu tô passando mal, eu vou entrar um pouquinho e deitar lá. Né? Mas por quê? Porque ninguém estava falando com ele. Cadê o respeito? Cadê o carinho, a dedicação e a boa vontade? Quando você era criança, ele cuidava de você. Quando você era criança, sua mãe cuidava de você. Cadê sua mãe e seu pai hoje em dia? Né? Muitas vezes eu vejo assim, né? O cara casou, foi morar longe do pai e da mãe, e aí um dos velhinhos morre, e aí o cara fala assim para a esposa, vou trazer meu pai para vir morar aqui, vou trazer minha mãe para vir morar aqui. De jeito nenhum a esposa fala. Né? Você não vai trazer ninguém para morar aqui não. Engraçado, né? Porque o pai cuidou do filho a vida toda. E agora porque a esposa não quer, né? O cara não pode trazer. A sua fidelidade tem que estar com quem? Com o seu pai ou com sua esposa nesse momento? Né? Quando você precisou dele, ele estava lá. Quando ele precisa de você, você não vai ajudar? Você entende? É sua responsabilidade. Não vamos colocar ele no asilo. Faz isso e tomara que seu filho também te coloque no asilo quando você ficar velho. Você ficar sem ninguém lá e morrer sozinho. Os outros não te visitar lá nem nas festas do final do ano. Né? Infelizmente é muito isso que acontece hoje. Infelizmente, os nossos anciões são tanto faz para quem eles tanto fez. É duro falar isso, mas é a verdade. Hoje em dia, eu acho que eu nasci na época errada. Só pode, cara. Não faz sentido para mim do jeito que as pessoas vivem hoje em dia. Não faz sentido para mim ver como que por causa de uma mulher, muitas vezes, né, a gente deixa o nosso pai e a nossa mãe sem ninguém no mundo. Por isso que você tem que escolher bem com quem que você casa. Aposto que se for a mãe dela ou o pai dela, ela vai pegar e trazer para morar dentro de casa. Mas o seu pai e a sua mãe, ela não deixa você trazer. Você entende? E aí, muitas vezes, o ancião, né, não tem aquele tempo que ele deveria ter com o netinho dele para ensinar boas coisas. Né? Ele não conhece a família dele de verdade. Né? Tudo isso por quê? Porque o patriarcado está morrendo. Os judeus são prósperos por esse motivo, gente. Porque mesmo estando velho ou velho,
ainda assim é capaz de fazer muita coisa. E sabendo a importância disso, o judeu não deixa ele para trás. Não é à toa que eles compram prédios inteiros para colocar as viúvas, para colocar os viúvos, os idosos, os velhinhos, para colocar a cuidadora lá 24 horas por dia para cuidar do idoso. Você entende? O esforço deles é o máximo nesse sentido. E não é em qualquer predinho, não. Eles compram prédio lá em São Paulo, né, os judeus, tá? É lá no Higienópolis. Você sabia disso? Num dos melhores bairros que tem. Para colocar velho, viúvo e necessitado. Para dar o melhor para essa gente. Você acha que o Criador não vai prosperar esse povo? Né? O Silvio Santos é judeu, por isso que ele é rico. Não, não é. É porque na casa dele tem um modelo de viver, que é a Torá. Né? Ah, mas o judaísmo não segue mais tanto a Torá como seguia antigamente. De fato, isso é verdade, mas ainda assim não perdeu os princípios básicos dele, que é com relação ao patriarcado. Tá? Bom, o vídeo já está com 26 minutos. Vou parar, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.